Nessa palavra, nessa palavra. Bom dia, bem-vindo aí ao nosso Café com a Palavra. Aqui no quintal, tá verão, os dias têm amanhecido assim, lindaço, não é? Bem cedinho o sol já tá brilhando e tal. E a gente tem um cantinho que a gente fez durante muitos anos aqui, colocando plantas, pegando troncos e um monte de coisa e foi fazendo. Inclusive tem duas pedras ali que nós achamos na rua, duas pedras grandes, e aí o cara da máquina veio e trouxe, que mora aqui perto, e a gente criou esse cantinho nosso aqui. Nós vamos utilizá-lo para fazer o Café com a Palavra. E eu quero convidar você a pensar comigo no seguinte, cara, você é daquelas pessoas, ou você conhece pessoas que para contar uma história tem que florear, tem que dar uma volta, ou enfeitar o pavão, ou valorizar o passe, tem que acrescentar algumas coisas para contar aquela história? Você conhece pessoas assim? Ou você também faz assim? Ou você é aquelas pessoas que contam o fato nu e cru, assim, 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 pronto, o babado é esse, acabou, né? Eu estou te falando isso por quê? Porque muitas vezes, até mesmo para pregar a palavra de Deus, as pessoas têm feito isso. Têm enfeitado, dourado a pílula e tal, como se o evangelho não fosse suficiente, né? Agora a gente precisa pegar isso aqui e dar uma florida, não é? E encerrar com a cereja do bolo e aquela coisa toda e pá. Bom, eu estava lendo aqui a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, 17, 18, diz assim, ó, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas, ou seja, nós não viemos aqui contar para vocês uma historinha, usamos fábulas, usamos essas metáforas aí, não criamos historinhas, não, certo? Ele fala fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou seja, Pedro está falando, cara, a gente não está criando nada, mano. A gente não está inventando nada, a gente não está criando fábulas artificiais, a gente não está criando história, criando enredo. Isso que nós estamos falando com vocês, nós vimos isso aí, nós vimos. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Então ele vai falar, cara, nós ouvimos também a voz. A glória que ele recebeu foi audível, porque nós ouvimos. Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido, ou seja, em quem tenho prazer. Eles ouviram essa voz no batismo de Jesus, eles estavam presentes ali. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, no Monte Santo, foi na transfiguração, perdão. Então, ele está falando, cara, não foi assim uma historinha que eu estou falando para vocês. Nós vivemos com Jesus, nós compartilhamos desses momentos com Jesus, nós estivemos lá com Jesus. Então o Evangelho é um Evangelho muito simples. O Evangelho ele é simples, profundo, direto, objetivo. É certo que se a gente puder, a gente tem que analisar o contexto para quem foi escrito, o contexto da época, as pessoas, aquela comunidade, aquela situação. Claro que tem que ser analisado isso, mas o Evangelho é puro, é direto e é reto. Não temos que inventar, não temos que contemporaneizar, querer. Não, mas é porque hoje em dia nós temos que viver esse evangelho como ele é. Nós temos que viver esse evangelho como ele é. Reto. Deus é santo. Sua palavra é santa. E nós temos que viver essa palavra. E quando esses homens que conviveram com Jesus falaram isso, eles estão dizendo assim, nós temos propriedade para falar porque nós convivemos com ele. Aí talvez venha aquela pergunta, e eu que não convivi com ele, como não?
Se o Espírito Santo habita em você, você convive com o próprio Deus todos os dias, o dia todo. Então você tem propriedade para falar, você não precisa inventar fábulas, você não precisa contar historinhas, você não precisa viver do testemunho do outro. Você tem um relacionamento com Deus e você tem coisas que Deus deve estar ministrando ou quer ministrar ao seu coração que você vai poder passar para as pessoas sem firulas, direto e objetivo, sem fábulas, falando daquilo que você tem vivido com Ele. Ok? Até o nosso próximo Café com Palavra.